Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, de onde vocês estejam, participem dessa aula. Nessa série de aulas que eu quero passar aqui para vocês, vocês vão aprender tudo sobre o projeto de molde de peças técnicas de borracha. Também eu quero passar para vocês, e vocês vão aprender sobre o tipo de processos existentes na produção, né, de peças técnicas de borracha, de fábricas de borracha, bem como selecionar o tipo correto de processo. Vocês vão aprender a calcular a produtividade necessária para atingir o custo de cada peça, tipos de materiais utilizados nos moldes, como fazer um molde com um mínimo desperdício de matéria-prima, também redução de rebarbas, né, sobre cada peça, e muitos outros detalhes que eu quero passar para vocês para atingir um grande objetivo. Eu sou o engenheiro Jari e sou especialista nessa área de projetos de molde de borracha. Eu vou ensinar vocês a trabalhar onde quer que vocês estejam, de onde vocês quiserem, como consultor especialista em projetos de moldes de borracha. Independente se vocês atuam como projetista ou como engenheiro projetista nessa área da borracha, mesmo que vocês não trabalhem nessa área da borracha, e mesmo aqueles que já trabalham como projetista de borracha em alguma empresa de borracha, fiquem nessa aula, assistam essa aula. Eu vou fazer uma sequência aí de aulas aí, porque o assunto é bastante extenso, bastante grande, e eu vou passar essa aula gratuitamente para vocês. Vocês vão entender como é que funciona um processo de borracha, como é que funciona dentro da indústria de borracha, que tipo de indústrias vocês vão poder atuar. Então, compartilhem já desde já, né? Acompanhem essas aulas aí. Aí vamos para o que interessa aí. Dessa nossa primeira aula, eu vou falar sobre quais tipos de processos existentes na indústria da borracha. Então, eu vou passar aqui alguns slides para vocês. Tá? Dentro da indústria da borracha, nós trabalhamos com praticamente três tipos de processo. O processo de compressão, o processo de transferência e o processo de injeção. Ali até estou mostrando o processo de sopro, mas o processo de sopro não é tanto utilizado na borracha, mas para outros tipos de materiais, como PVC. Então, nós vamos trabalhar em cima de três tipos específicos de processos de borracha utilizados em 99% das indústrias de borracha. Aliás, então vamos começar aqui, por exemplo, pelos processos de compressão e transferência. A grande dificuldade hoje, o pessoal, é selecionar, quando recebe o produto para ser fabricado, é selecionar o tipo de processo que ele tem que escolher entre compressão, transferência e injeção. Eu posso afirmar para vocês que 90% ou 99% das empresas do Brasil trabalham com esses dois primeiros tipos de processo, que é o processo de compressão e o processo de transferência. Por quê? Porque o processo de injeção são poucas empresas, né, que têm injetora, por ser um equipamento mais caro, né, e também pelo custo que tem os moldes de injeção, que é interessante. Tá? Eu posso afirmar para vocês que o Brasil ainda trabalha com muitas empresas, pequenas, médias e até empresas de porte maiores, pelos processos de compressão e transferência. Né? Pouquíssimas trabalham ainda com o processo de injeção. Mas é um processo importante. Eu posso falar para vocês, por exemplo, que na Europa e nos Estados Unidos, eles já praticamente quase que abandonaram grande parte das empresas os processos de compressão e transferência. Por quê? Já vou explicar para vocês. Os processos de transferência e compressão, a gente vive hoje, mundialmente, e vocês devem ter acompanhado nas redes sociais, nas televisões e tudo mais, e anúncios aí, né, pelos problemas que estão ocorrendo no sistema ambiental, né, que crédito de carbono, o problema das desmatamento, o problema das queimadas, o problema dos combustíveis fósseis, né, que hoje é muito grave no mundo inteiro,
E o que isso afeta na indústria da borracha? Ou o que a indústria da borracha afeta no meio ambiente? Acontece que no processo de compressão e processo de transferência, há uma perda grande, muitas vezes, de material que vai fora, né, além da peça, que a gente chama de scrap, ou a rebarba, propriamente dito, né? Sem falar nas peças que são rejeitadas. E uma diferença grande que a gente vai ver entre o processo de borracha e o processo de plástico é que no processo da borracha eu não tenho como muitas vezes reaproveitar esse scrap. Aliás, hoje já existem empresas, indústrias aí que reaproveitam, mas é uma parte muito pequena do que vai fora desse material que é reaproveitado, que consegue reaproveitar. Grande parte deles são incinerados. E a incineração não pode simplesmente jogar no lixo, não pode simplesmente jogar no ralo, não pode ser descartado, né, porque os meios ambientais, aí, os órgãos ambientais aí, fiscalizam forte nessa área aí. Então a incineração dele também é uma incineração que requer um custo alto, né? Não tem em todos os lugares, né? Eu, por exemplo, moro aqui no Rio Grande do Sul, sou do Rio Grande do Sul, sou do Sul, e são pouquíssimas as empresas aqui que conseguem, que fazem incineração. Então imagina assim, ó, uma empresa que está lá né, na fronteira do Rio Grande, lá tem que mandar incinerar a rebarba, né, ou as peças que são rejeitadas, ou mandar moer, tem que mandar moer, tem que... Então é muito complicado isso. Então o que eles fazem? Essas empresas dos Estados Unidos e da Europa e de outras partes do inteiro aí, da Ásia também, né? Eles estão criando tecnologias, tá? Para que o mínimo possível se rejeite esse material. Até porque rebarbas e scraps e peças rejeitadas é prejuízo para a empresa. São material e dinheiro está pulando fora, né? E qual que é a diferença entre esses processos de borracha para o processo de plástico? A gente chama o processo de borracha, ele é um processo onde que a gente chama de compostos, né, rígidos, né, processos e no processo de plástico, por exemplo, a gente chama que são plastificados. Ou seja, resumindo isso que eu estou falando, a gente chama esses processos, o que é o processo rígido, né? O que é esses elementos rígidos aí? É que na borracha, por exemplo, uma vez vulcanizado, ele não volta, se eu aquecer, ele não volta mais ao estado original dele. É a diferença. Então ele só incinerando, só ele vai virar cinza, né? E só altamente, com temperaturas altíssimas. Já no processo de plástico, não, eu consigo reaproveitar esse material. Se eu derreter o material, ele vai novamente, eu posso injetar novamente, né, várias vezes aí, vou falar assim. Então vamos ver aqui, tá? Eu vou passar aqui novamente o slide. Né? O que na verdade, então, como a gente está falando, processo de compressão e transferências é um dos processos mais baratos, tá? Vamos falar assim, é um dos processos que a gente vai ver em seguida aí, que ele tem um investimento não tão grande, porém a gente tem esse contraponto aí que é a dificuldade né, de rebarba e de material que vai fora. Deixa eu falar uma coisa para você assim, o que é o processo de borracha? O processo de borracha ele passa por um estado que a gente chama de vulcanização ou reticulação. O que é esse processo de vulcanização? Deixa eu passar aqui novamente aqui, para mim não me atrapalhar, né? A gente conversando e vamos falando aí. Esse processo de vulcanização, deixa eu passar aqui novamente. Então, nesse processo aqui de vulcanização, é um processo que talvez a maioria conhece, ou seja, eu pego um determinado material, elevo ele a uma temperatura, né? Essa temperatura
ela pode variar entre 150 e 200 graus, dependendo do processo. E o material que ele, inicialmente, ele parece ser tipo, semelhando assim, como se fosse um pão, né? É uma massa que ela não tá, ela tá pastosa, quase sólida, né? Ela é sólida, mas quase pastosa, vamos falar assim. E eu coloco dentro de uma forma, dentro do molde, né? Fecho esse molde e ele vai tomar a forma daquele molde e eu aquecendo esse material, ele vai passar então por esse processo que a gente chama então de vulcanização ou reticulação. E aí esse material vai ter uma formação molecular, que eu quero aqui passar para vocês, olha, ele vai ter uma formação molecular aqui antes de vulcanizado. Ele não tem uma formação molecular onde eu não tenho nós aqui, ou seja, o material ainda está plástico, ou seja, eu consigo deformar ele. Depois de vulcanizado, ele passa por um processo, então, onde ele cria a estrutura molecular dele, modifica, né, ele cria esses nós aqui, né, na estrutura molecular da borracha, onde então ele está vulcanizado e ele passa a ser então elástico, ou seja, eu posso deformar ele, mas ele sempre vai voltar para o estado original dele de formação após vulcanizado. A diferença é justamente essa diferença que eu tenho aqui entre os dois processos, que é o da borracha e o processo de plástico, que no processo de plástico eu tenho, quando eu entro com o material dentro da matriz, ele vai aquecer, vai se formar dentro da matriz e vai esfriar. Eu preciso aquecer, ele vai entrar quente, ele precisa entrar já numa forma quase que líquida dentro da matriz, para ele esfriar e tomar a forma sólida dele, e ele não se torna mais plástico, né? Ele fica sólido. Aliás, ele não se torna mais elástico, ele vai ficar sólido, né? Ao contrário da borracha, que ela vai entrar, no caso, dentro da matriz, muitas vezes ela entra quase que fria dentro da matriz, ela precisa aquecer, né, no caso, para criar essa forma elástica, e aí, quando esfriar, ela continua, então, com a forma da matriz ali, mas de uma forma elástica. Só que essa diferença é que no plástico, se eu aquecer ele novamente, ele vai derreter, eu consigo formar ele novamente. Enquanto que na borracha, eu não consigo mais fazer isso. Se eu aquecer a borracha, ela não vai voltar ao estado plástico dele, né, para poder se formar conforme a matriz, né? Então essa é a grande diferença da borracha. Quanto mais eu aqueço a borracha, mais ela vai ficar sólida, mais ela vai até queimar, né? E criar aquele cheiro, muitas vezes, característico aí. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui uma curva que a gente chama aí de curva reométrica, tá? E essa curva reométrica, ela é feita, por exemplo, com material ainda frio, a borracha, né? Falando da borracha, e que mostra exatamente esse processo, né, de solidificação da borracha e como até o comportamento dela. É necessário que a gente conheça muito bem essa curva geométrica para fazer o projeto do molde, por exemplo, né? Através do projeto do molde, através dessa curva geométrica, eu vou determinar, por exemplo, principalmente no molde de injeção, se a borracha está bem vulcanizada, se não está bem vulcanizada, quanto tempo ela vai levar para vulcanizar essa borracha, ou seja, tornar ela sólida, né? E assim por diante. Cada borracha, cada tipo de borracha, cada tipo de polímero, vamos falar assim, tá? Polímero, ele abrange vários tipos de materiais, inclusive os plásticos, mas quando eu falar em polímero, nesse caso aqui, é borracha. E a gente tem no mercado aí N tipos de borracha, cada vez mais está se criando tipos, né, de borrachas, alguns são bem tradicionais aí. Mas, olha só, nessa curva geométrica aqui, ó, que a gente chama de curva geométrica, e isso eu posso conseguir através do equipamento chamado reômetro, né? Eu posso analisar o meu composto de borracha antes de fazer a vulcanização, ou antes mesmo até de criar o meu molde, de fazer o projeto do meu molde.
Então é importante que o projetista conheça muito bem esse processo aqui, muito antes de fazer o projeto do molde. Ele analise. Eu sei que eu não sou químico, muito provavelmente vocês também não têm muito conhecimento de química, mas não tem problema nenhum, isso é bem fácil da gente entender. Por exemplo, nessa coordenada aqui, né, nessa coordenada cartesiana, que a gente chama aí, nessa coordenada aqui eu tenho um torque, ou seja, a resistência que a borracha tem para se deformar, vou falar assim, tá? E nessa coordenada cartesiana aqui da horizontal, em x, tá? Eu tenho o tempo de vulcanização, o tempo que a borracha leva para chegar ao estado sólido, né? Ao estado de vulcanizada. Então, veja bem, quando eu coloco a minha borracha no molde, quando ela começa a entrar no molde, a gente vai ver nos diferentes tipos de processo como é que isso se comporta. Eu tenho aqui, por exemplo, ela entra com uma certa resistência. Algumas curvas são um pouco mais para cima, outras um pouco mais para baixo. Algumas são mais extensas. Então, cada borracha tem uma característica aí. Tá? Cada composto de borracha, vamos falar assim. No mesmo tipo de borracha, posso ter N tipos de compostos. E essa é a grande diferença também que eu ressalto para os amigos em relação ao plástico. Se você pegar uma literatura de plástico, que é muito fácil de conseguir hoje através da internet, colocar lá, eu quero saber qual que é a geometria do PVC, do PP, do polietileno, enfim, dos tipos de plásticos, eu consigo dos fabricantes, né, uma geometria muito precisa. Agora a borracha já é complicado. Se eu disser assim, esse composto, cada composto de borracha, cada vez que eu vou produzir aquela borracha, eu tenho um processo específico daquela borracha, mesmo que sejam os mesmos componentes, mesmo que sejam feitos os mesmos tempos, mesmo, né, tudo certinho, eu posso ter uma certa diferença ali. Se mudar o material da borracha, mudar um dos ingredientes da borracha ali, o fabricante, muitas vezes, já posso mudar totalmente a característica da borracha. Então é importante isso daí, a gente ter essa curva geométrica antes mesmo de cada vez que for fabricar, é importante que a gente tivesse. Claro que muitas empresas pequenas e médias, talvez, ainda não tenham reómetro, mas é uma recomendação que nós, como projetista, como engenheiro de projeto, a gente tem que recomendar para essas empresas. Você que vai ser consultor de uma empresa, você tem que dizer para ele, a primeira coisa que eu pergunto para um cliente meu, você tem reômetro? Você já fez a curva geométrica dessa tua borracha para poder fazer o projeto dela? Para saber quanto tempo ela vai vulcanizar, quantas cavidades eu vou colocar no meu molde, você vai entender um pouco mais adiante o porquê é importante eu saber o número de cavidades que eu vou colocar no molde, por dois motivos. Uma por causa do custo da peça, produtividade, e outro também por causa do tempo que ela vai levar de vulcanização. Então, olhem, voltando aqui ao nosso gráfico, tá? Eu tenho aqui um torque, né, um torque inicial, ou seja, uma resistência que essa borracha tem para deformar. E à medida que ela vai aquecendo, no tempo de aquecimento, então aqui é o tempo de aquecimento, ela vai caindo o torque dela, certo? Ela vai deformando aqui, vai conseguindo moldar dentro do molde. À medida que eu vou aumentando o tempo, olha só, ela vai aumentando novamente o torque, vai aumentando o torque, e ela chega num ponto aqui que a gente chama de T90, tá? Que é o ponto ideal de vulcanização. Passado desse ponto de vulcanização, a borracha tem algumas borrachas que elas começam a deteriorar, ou seja, essa curva aqui começa a cair e aí começa a deteriorar a borracha. Outras borrachas, ela vai manter um patamar aqui até começar a deteriorar. Algumas borrachas vão começar a subir ainda o torque dela, subindo o torque dela até ela se deteriorar totalmente aí, né? E é o que a gente chama de vulcanizado, pré-vulcanizado, enfim. Então, esse tempo aqui, ó, chegar até o item C, aqui, o estágio de cura ótica, que a gente chama de T90, tempo 90, tá? É uma linguagem dos químicos aí. Então, eu tenho esse tempo que pode durar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, dependendo do tipo de peça que a gente está trabalhando. Então, vejam qual a importância que a gente tem
sobre a borracha, o conhecimento que a gente precisa ter para poder fazer um projeto de molde de borracha, tá certo? Deixa eu avançar um pouquinho no nosso treinamento aí, vamos falar assim, tá? Que é sobre os tipos de polímeros mais utilizados. Bom, mas o que isso tem a ver, por exemplo, como eu falei para vocês, sobre a escolha do processo? Entendo. Vamos começar a falar inicialmente, tá, entre os dois processos, que é compressão e transferência. Por quê? E depois nós temos a injeção. Como que quando eu recebo um desenho, um projeto com um cliente, você diz, olha, eu quero fazer um molde para moldar essa peça daqui. Muito bem. Aí eu tenho que saber várias informações, eu tenho que obter várias informações desse cliente. Uma delas é aquela curva da borracha que eu estou falando para vocês. A outra é que tipo de material ele vai fazer aquela peça. Então vejam aqui, ó. Eu tenho aqui ó, os tipos de polímeros, tá? Que são polímeros que a gente chama de polímeros base, tá? Que é a borracha natural, a borracha estilo butadieno, que é o SBR, que a gente muito conhecido, muito utilizado nas indústrias da automobilística, tá? Tem outras ali, que é o polibutadieno, o etileno, o EPDM, a borracha nitrílica, que é 90% das peças que você tem no seu carro, por exemplo, ou qualquer outro carro, são fabricadas com essa borracha nitrílica. E eu já vou explicar por quê. Temos outras borrachas aí, o PVC, a acrilonitrílica, neoprene, silicone, muito utilizado também. Enfim, tem vários tipos. Viton, né, que é uma borracha que tem cada uma delas, borracha base, né, polímero base, ela tem uma característica. Essa característica está diretamente ligada à utilização dessa borracha. Então, por exemplo, a borracha natural é uma borracha que ela é provém da onde? Da seringueira, exatamente, porque por isso chamado de borracha natural, né? Por isso que nós chamamos ela de borracha natural. E hoje a gente pensa assim, poxa, o Brasil deveria ser o primeiro país do mundo, né, em produção de borracha natural. Infelizmente não é. Na verdade, ele foi descoberta essa borracha natural do Brasil, mas hoje, se não me falha a memória, hoje já tem vários lugares do Brasil que produzem, São Paulo, sul de Minas, Goiás, na Amazônia lá é muito pouco, né? Mais nesses lugares aí, São Paulo é uma produção grande, mas a grande produção mundial de borracha natural é a Malásia. Eles pegaram a nossa borracha aqui, né, as nossas seringueiras aí, levaram para lá e fizeram a produção da borracha natural. Hoje, para falar a verdade, eu não saberia dizer para vocês se ainda consome, mas eu acredito que sim. Tá? Então, só que a borracha natural ela tem uma característica que não foi ainda conseguido, o homem ainda não conseguiu reproduzir a nível de laboratório, a nível de usinas, né, que fabricam essas borrachas, né, empresas grandes que fabricam essa borracha, com as mesmas características da borracha natural. Ela é muito utilizada onde ela tem uma grande resiliência, a resiliência na borracha a propriedade que ela tem de voltar ao estado original dela, ou seja, eu pegar uma bolinha, né, se fizesse uma bolinha de borracha e jogasse ela no chão, né, a resiliência dela, ou seja, a mesma força que eu coloco, ela vai voltar para o mesmo lugar aí. Então, ela é muito utilizada em pneus, em vários pneus de carro aí, né, e vários outros materiais, porque ela tem uma grande resistência, né, mecânica, principalmente. Depois temos a nitrílica, por exemplo, uma borracha que é extremamente resistente a óleos, né, então por isso ela é muito utilizada em carro, nas peças de carro, né? E, enfim, em vários outros lugares aí, né, de aplicações. A borracha de silicone, por exemplo, o silicone é uma borracha muito utilizada por ela ter uma excelente resistência mecânica também e resistência ao calor, assim como o Viton também, ele é muito resistente ao calor, enfim. Então, como vocês podem ver,
cada uma dessas borrachas, cada um desses polímeros aí, ele tem uma aplicação específica. Mas ele não é só pegar a borracha natural e vulcanizar, não. Ela tem que ter outros elementos químicos para dar propriedades para ela. Por exemplo, propriedades para deterioração a graxas, a óleos, a luz, por exemplo, a luz natural, a vulcanizar, né, mais rápido, menos rápido, cargas que são utilizadas nesses compostos. Então, por isso que eu falei para vocês que cada composto de borracha, né, ele tem que, a gente chama de batelada, né? Cada composto ele é formulado, né, na indústria da borracha, ele é formulado os compostos, coloca lá borracha natural, então ele vai botar um X tanto de borracha natural, um X tanto lá de outros produtos químicos, né, de resistência ao ozônio, resistência ao calor, resistência ao desgaste, resistência ao rasgo, enfim, cada uma, né, dependendo da aplicação, tem o seu composto. Até eu posso dizer para os amigos aí que esses compostos de borracha, hoje, eles têm, cada indústria, quase que um segredo, muitas vezes, principalmente essas indústrias grandes. Por isso que vocês talvez não consigam muitos cursos, muitos treinamentos a respeito desse tipo, porque as indústrias são muito fechadas nessa parte. Eu trabalhei muito com essas indústrias e tem histórias até bastante pitorescas, assim, de quando eu saí, eu trabalhei alguns anos dentro das indústrias, né? Depois eu fui trabalhar dando consultoria dentro. Então eu entrava dentro das empresas. E uma vez até aconteceu de eu ir numa empresa em Santa Catarina, lá no cliente, né? Eu tinha alguns amigos que trabalhavam na engenharia lá, que foram meus ex-colegas, quando eu trabalhei na Bins, que é uma indústria grande aqui de São Leopoldo, de borracha, muito conhecida, muito respeitada nessa área aí. Foi onde que eu aprendi muito da minha profissão, dessa área da borracha aí. Apanhei bastante, mas aprendi bastante, né? Por isso aí, graças a Deus que eu apanhei, porque eu aprendi. E esse amigo me convidou para dar uma consultoria nessa empresa lá em Santa Catarina. E eu, na época, eu tinha uma empresa em que eu não só trabalhava nessa área da borracha, mas também fazia automações de máquinas, injetoras, né, melhorava o processo. Vocês vão entender um pouquinho mais adiante, porque vocês vão ver como é que funciona isso. Enfim, então, eu cheguei nessa empresa lá para ver algumas injetoras das quais eles queriam que eu fizesse uma certa automação e melhoria de processo e de molde. Muito bem. Aí eu chegando lá, eu vi que tinha uma área dessa empresa lá que estava tudo coberto assim com uma lona amarela, assim, que até me chamou a atenção, tudo fechado ali, né? Mas na hora que eu cheguei lá, não entendi muito bem, não era importante aquilo ali para mim, né? E fui fazer meu trabalho lá, analisar injetor e coisa e tal. Daí esse meu amigo que trabalhava lá, que também era projetista, ele disse assim para mim: eu já está vendo por que essas lonas estão aí? Eu disse: não sei, porque isso é justamente por tua causa. Eu disse: tá, mas por minha causa? Porque eles disse: não, porque eles sabem que tu é um grande especialista nessa área da borracha e eles têm receio que tu... E ali tem um processo que foi comprado da Inglaterra, um processo novo, um processo que hoje é conhecido aí, vocês vão acabar conhecendo também, eu vou passar para vocês. E esse processo, mas na época era muito caro, eles tinham comprado aquele processo. Então eles sabem que tu é um cara que é esperto aí, que é especialista, que tu pode botar o olho no processo lá e acabar copiando esse processo deles aí. Então eles mandaram cobrir aqui, tu não pode entrar em determinada área da empresa e tal, porque é segredo, né? Então, é uma coisa assim muito específica desses pessoal que trabalha nessa área da borracha. Hoje está um pouco melhor isso daí, né? Vocês talvez não vão encontrar tanto problema aí para entrar nas empresas, né? Mas, então, tudo isso eu quero passar para vocês, para que vocês consigam também, consigam não, que vocês sejam especialistas nessa área e possam poder ser respeitados como projetistas, como especialistas, como consultores nessa área da borracha aí, tá certo? Eu quero continuar falando um pouquinho mais aqui, tá, sobre qual que é a diferença, né, entre os processos. Eu quero mostrar um vídeo para vocês aqui, tá, que vocês vão entender por que, aliás, não é bem esse vídeo aqui. Deixa eu pegar um. Então,
o vídeo que eu quero mostrar para vocês, tá? Deixa eu abrir ele aqui rapidinho. E vocês vão entender como é fácil de trabalhar e de ofertar um trabalho de consultoria para uma empresa dessa. Olha só, esse molde é um molde por compressão. E o molde de uma cavidade só. Ele fabrica somente uma peça cada vez que ele prensa. E olha a quantidade de material que está indo fora. A peça é essa peça cilíndrica aqui. O restante que está aqui é tudo rebarba, tudo material que ele está pondo fora. Né? Dá para arriscar dizer aqui que esse material, vou parar um pouquinho o vídeo, que dá para esse material que está indo fora aqui praticamente dar quase uma peça. Então pensem comigo, queridos amigos, ele está colocando praticamente cada prensada que ele dá uma peça fora, que está deixando de vender. Né? Então fica fácil da gente, e tem mais, essa rebarba que está aqui, não tem como ele recuperar. Esse aqui é material que ele tem que pôr fora, descartar, e não pode ser descartado no lixo em qualquer lugar. Ele não tem mais como, vou reaproveitar esse material, vou remover. Não tem, na borracha não tem muito disso. Até se consegue fazer um reaproveitamento, mas é uma parte muito pequena no processo. E se torna até um tanto quanto caro. E, além do mais, o material que tu põe reaproveitado na peça, que o pessoal ainda está reaproveitando um pouco, ele diminui a qualidade da peça, né? Diminui a qualidade, as propriedades físico-químicas da peça. Então, esse material aqui é material que vai fora. Ele está deixando de fazer, né? De reaproveitar, de botando dinheiro fora. Então, fica fácil para vocês chegarem, por exemplo, numa empresa dessa, num empresário desse, e dizer para ele que você vai melhorar o processo dele e cobrar bem até pela consultoria de vocês. Eu sei que muitas vezes, se vocês chegarem numa empresa dessa e disser para eles, eu cobro R$ 4.000 aí para fazer uma consultoria aí de 2 dias, vamos exagerar assim, uma semana, né, para você sugerir novos processos e melhorias e tudo mais. Talvez ele vai dizer assim, mas R$ 4.000 é muito caro, né? Eu não posso pagar isso aí porque é muito caro. Ora, queridos, vamos fazer uma conta rapidinha, né? Vou voltar ali no vídeo e vamos fazer uma conta rapidinha aí nisso daí. Se você fizer um pequeno cálculo, tá? Vamos dizer que esse rebarba ali, ele deu uma peça, que eu acho que até que dá mais. Mas vamos dizer que cada prensada de rebarba ali, ele está deixando de fabricar uma peça a mais. Esse molde, essa peça aí, provavelmente ele deve ter em torno de uns 5 minutos ali do processo operacional, entre tirar, montar e vulcanizar. Dá uns 5 minutos. Vamos arredondar aí para 5 minutos. Talvez dê menos até, tá? Mas vamos dizer que dê 5 minutos. Você pode, por exemplo, fazer um cálculo rápido para ele. Suponhamos que essa peça aqui custe R$ 1, coisa que realmente difícil, provavelmente ela custa mais do que isso. Tá? Se ela custar R$ 1 a peça, a cada 5 minutos ele vai dar 12 prensadas por hora. Então são 12 peças por hora, certo? Se ele fizer 10 horas por dia, vamos fazer contas redondas aí só para a gente chegar no número, vai dar 120 peças por dia. Em 10 dias de processo, vai dar 1.200 peças. Então, se ele cobrar 1.200 peças, são R$ 1.200 que ele tá deixando de faturar por dia. Então, para você fazer um cálculo de R$ 4.000, R$ 5.000, R$ 10.000, um custo para ele, ele vai estar ganhando, pensa bem, praticamente em uma semana, menos de um mês de trabalho, ele está pagando a tua consultoria. E tem mais, isso eu estou falando só no reaproveitamento de material. Sem falar, olha aqui, ó, vamos observar outra coisa. Ele está fazendo uma peça por hora, certo? Uma peça por prensado, perdão. Enquanto ele está tirando o material aqui, recarregando novamente, o que está acontecendo com a prensa? Está parada. Uma prensa parada é prejuízo. Então, se ele leva 3, 4 minutos, 2, 3 minutos para descarregar esse material e carregar novamente, são 3 minutos que a prensa está parada, não está produzindo e pior ainda, ela está esfriando o material. Então, tem que levar mais tempo de vulcanização também para aquecer o molde. Se ele trabalhar, por exemplo, se você sugerir para ele que ele trabalhe com 2 moldes, enquanto ele está descarregando uma, a outra já está prensando, ele está dobrando a produtividade dele, está dobrando a produção dele, correto? Então, com isso,
faz com que ele ganhe produtividade. Então, é um trabalho assim, ó, maravilhoso. Eu garanto para vocês assim, que existe milhares desse tipo de empresa, tá? Milhares de empresas pequenas, médias e grandes no Brasil que tem esse tipo de processo aí. Eu vou mostrar para vocês uma outra situação, tá? De um outro processo que também vai nos levar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu dar um tempinho aí que eu estou me acertando aqui ainda. Então, aqui. Vamos analisar agora essa outra situação, que também é uma prensa de... É um molde de compressão. Tá? Uma prensa pequena, um pouco menor que a outra, mas da mesma forma, tá? Olhem só o tempo que ele leva para descarregar esse molde, para carregar o molde de fitinhas ali, ou de borracha, são borrachas ainda que não foram localizadas, borracha crua, né? Ele está carregando. Então, observe o tempo que ele está levando de trabalho só para carregar. Enquanto isso, o que, que acontece? A prensa lá está parada, esperando isso aqui, esfriando o platô. Né? Vamos dar um tempinho aí. Vou adiantar um pouquinho aqui ó, o vídeo para vocês verem. Agora ele vai botar vocalizar. Né? A prensa até é um pouco lenta. Poderia, da mesma forma que a outra, que a gente comentou, está trabalhando com dois moldes, né? Um dentro e um fora. Enquanto ele estivesse prensando lá, já poderia estar descarregando o outro. Vou adiantar aqui um pouquinho. E agora vamos analisar novamente a rebarba. Olha só. Olha o quanto de rebarba tem nesse molde aqui para fazer essa pecinha daí. Todo esse material que está aqui, ó, vai fora. Eu duvido que se você chegar no empresário e disser assim, olha, eu faço reduzir essa quantidade de rebarba, que deve ser mais do que 50%, para 10%, 5%. Né? Olha só a peça, uma peça bonita. Mas olha a quantidade de rebarba que tem aqui em relação à peça. Então é isso que eu quero mostrar para você, é isso que eu quero te mostrar, como você pode ganhar dinheiro sugerindo melhorias dentro da experiência que você já tem também com outros tipos de processos. Talvez você seja um projetista de máquina, de automação, automatizando esses processos aí, melhorando os moldes, melhorando a qualidade dos moldes, sugerindo melhorias para o teu cliente, que você vai ganhar muito mais dinheiro do que de repente estar trabalhando dentro de uma empresa. Agora, se você está trabalhando dentro de uma empresa, também você pode, dentro da empresa que você está trabalhando, melhorar o teu processo. Se você é dono de uma empresa, de repente, que tá aí apanhando com preço de peça, né, custo de peça, compartilhe esse vídeo com teus amigos, com teus colegas aí, que você vai ver que isso vai melhorar bastante a tua qualidade de vida, prestando serviço de onde você quiser, da tua casa mesmo, para essas empresas. Eu, por exemplo, hoje só trabalho com consultoria para as empresas. Eu tenho empresas, clientes, por exemplo, que tem empresas no Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Né? Eu tenho clientes lá que eu nunca visitei. Nem sei se a empresa deles são grandes ou pequenas, alguns até creio que são grandes, porque tem bastante injetoras, né? E a gente vai falar mais de outros processos adiante. Então, veja que você pode ter uma grande progresso na tua vida profissional. Tá? Vamos ver agora mais algumas coisas aí, mais uns processos que vamos ver em seguida aí, tá? Que eu vou estar passando para vocês, tá? Então, isso é para vocês verem o quanto dá para ajudar essas empresas de pequeno, médio e grande porte. Vocês vão ver mais adiante, nos vídeos que eu ainda vou passar para vocês, sobre modos de injeção e modo de transferência. O modo de transferência é outra coisa. Então, uma das coisas que eu gostaria de passar para vocês nesse momento é justamente isso. O quanto que vocês podem... Qual que é a diferença, né, que a gente vai
vai obter. Deixa eu abrir aqui um slide, né, sobre que vai me dizer assim, ó, uma pergunta bem interessante que eu já fiz aqui para vocês. Qual o tipo de processo que eu vou calcular, né, que eu vou selecionar para o meu cliente? É compressão? É por transferência? Como que funciona o modo de transferência? Eu quero aqui só dar um exemplo aqui, né, de outros exemplos aqui. Aqui é o molde de compressão, né, as cavidades de molde de compressão. Tudo isso nós vamos ver ao longo do treinamento, do curso aí, que tipo de material eu vou utilizar, qual é os segredos que eu posso fazer no molde que muitas vezes o meu cliente não conhece, para mim não ter rebarba, por exemplo, ou diminuir drasticamente. Eu posso garantir para vocês que muitas empresas de pequeno e médio porte que estão botando material fora tem mais de 50, 30, 40, 50%, até 100% de material em relação à peça que vai fora. A peça pesa 10 gramas e estão botando 20 gramas fora. Então, tudo isso você vai poder trabalhar no teu cliente para ajudar ele, né, a ter um ganho efetivo. E a melhor forma de ter esse ganho é mostrando para ele o quanto ele está perdendo, quanto ele está perdendo de dinheiro botando aquele material fora. Sem falar que ele tem que pagar para descartar aquele material. Ele não pode simplesmente jogar no lixo esse material, ele tem que pagar. Então, em vez de pagar para descartar aquele material, paga para você que está ajudando ele. Entenderam onde que a gente pode ganhar, onde que você pode ganhar isso daí, ganhar uma grana legal. Eu deixo uma pergunta para os meus amigos aí, meus colegas aí, na verdade, né? Eu deixo uma pergunta. Quanto ganha um projetista hoje? Um engenheiro? Olha, queridos, eu vejo assim alguns anúncios aí, né? A gente participa de algumas redes sociais, aí, de LinkedIn e outras aí, os caras oferecendo R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 5.000 para engenheiros formados com exigência. Precisa ser engenheiro mecânico com formação disso, formação daquilo, inglês avançado, não sei o quê e tudo mais. Que isso, querido? Para ganhar R$ 5.000, quando na verdade hoje o salário de engenheiro acho que é 11, R$ 12.000, não lembro mais, né? E os caras oferecendo 3, 4, R$ 5.000 aí. E sem falar nos descontos que vem depois, né? Desconto disso, desconto daquele outro, deslocamento que você vai fazer para a empresa, gasto com gasolina, com trânsito que você vai trabalhar. Nada contra trabalhar dentro das empresas. De repente você está trabalhando dentro de uma empresa como projetista, né? E pode, de repente, oferecer um trabalho melhor para a empresa poder pegar um cargo melhor dentro da empresa lá, né, conhecendo bem os processos de borracha, né, conhecendo como automatizar esses processos, que é uma parte importante dentro da empresa de borracha que os pessoal às vezes não conhece. Eu tive a felicidade de, quando entrei a trabalhar na empresa de borracha, eu trabalhava em outras empresas, eu trabalhava como projetista de máquina, como projetista de ferramenta de estamparia. E quando eu fui convidado para trabalhar, recebi uma proposta para trabalhar numa empresa que era próximo da minha casa, né, e era uma empresa de borracha, eu até relutei, confesso para vocês, mas borracha é uma coisa assim que não tem muito futuro, né, para um engenheiro mecânico, ou para um projetista mecânico que seja, né, não tem muita, como é que eu vou explicar para vocês assim, muita finesse de qualidade, né? Ledo engano. Eu fui trabalhar nessa aí, eu fui porque o salário era bom, me ofereceram um bom salário na época, isso aí, vou falar para vocês, talvez vocês nem eram nascidos ainda, né? Eu já tenho meus bons anos aí de caminhada, né? Então, foi em 1988, e eu comecei a aplicar nessa empresa, aprender muito nessa empresa, e eu aplicar aquilo que eu sabia, que era trabalhar nessa área de automação. Eu desenvolvi um processo, um problema que eles estavam tendo na época para fazer diafragma de freio, e eu apliquei um processo que a gente usa muito em estamparia, né? Que era um processo de repuxo, e eu apliquei as teorias desse processo no molde lá, funcionou, o pessoal gostou de mim, e eu fui me galgando, fui estudando, fiz
muito treinamento. Na época não existia muito. Não existia muito, não existia treinamento para projetista de mola de borracha. Existia treinamento para químicos, né? Para a área química, mas não para a área de borracha. Né? Então, olha só, esse processo aqui a gente chama de compressão. O processo de compressão é aquele que eu mostrei no vídeo para vocês, ou seja, você tem uma cavidade onde você coloca o material pastoso ali em cima, né, isso, sólido, para dizer ali, né, que a gente chama de batoque, talvez o pessoal usa outras nomenclaturas aí, mas dentro do borracheiro normalmente chama de batoque, ou seja, é uma quantidade X ali. Imagine, né, você fazendo pão, você faz pão aí, eu gosto de fazer pizza, mas é fazendo pão, você tem uma forma, coloca uma quantidade de massa ali, né, de pão ali, amassada, né, já dentro das químicas ali de massa e sal e não sei mais o que, ele bota dentro, fecha aquele molde, com diferença um pouquinho que ali você vai fechar aquele molde ali, né, vai aquecer aquele molde a uma determinada X temperatura, aquela massa que está dentro ele vai gerar, se moldar conforme a cavidade, passou a temperatura, você tira ela fora para você pior no processo. Mas e no processo de transferência? Como que funciona? Aqui vocês vão ver assim, ó, que eu tenho diferentes tipos, tá, de cavidades. Tá? Tem cavidade que a gente chama de cavidade positiva, semipositiva, cônica, né? Diferentes tipos de moldes ali, né? Enfim. Quer ver? Ó, eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui que já com alguns moldes, né, umas ideias de moldes assim, de moldagem, vou falar assim, já um pouquinho melhorada. Tá? Não é 100%. Observe, esse aqui é um molde também ainda de compressão. Observe que já não é o operador que traz o molde para fora. A maioria das empresas aí, o operador tem que puxar o molde manualmente, que eles pelo menos já tem o cilindro lá pneumático que traz ele para fora. Agora eu pergunto para vocês aí, ó, nesse molde aí, ó, observe, a prensa está parada. Tem um operador ali, ó, um operador tirando peça por peça. Aqui até não dá para ver a quantidade de rebarba. Acho até que não tem muitas rebarbas nesse moldezinho aí. Essas cavidades são cavidades individualizadas, né? E tem um detalhe importante sobre essas cavidades individualizadas que eu vou passar para vocês, tá? Como projetar essas cavidades individualizadas. Então ele está tirando, olha o tempo que está passando, a prensa está lá, sem contar que a prensa tem que ter uma temperatura X para aquecer o molde, para vulcanizar as peças. Então, enquanto ele está trabalhando aqui, ó, tirando as peças, ele não está carregando ainda. Ele está tirando as peças. A prensa está parada, fazendo o quê? Esfriando, diminuindo a temperatura. Então, ele vai precisar de um tempo maior, né? Aqui ele até que está carregando automático. Está vendo ali? Ó, show de bola. Né? Pelo menos ele está carregando todas as cavidades de uma forma automatizada. Dá para melhorar isso aí? Eu pergunto para vocês. Tem como melhorar esse processo aí? Com toda certeza vocês vão dizer, com certeza. Então ele já carregou todas as cavidadezinhas, estão vendo aqui, ó, que tem os batoquezinhos aqui, o que a gente chama de batoque, ó. Uns até caíram fora ali, ele vai ajeitar, ó, tá? Mas está tudo lá. Agora ele vai fechar a cavidade, né? Vai fechar a parte superior, né? Automaticamente ela já vai para dentro da máquina. Enquanto isso, a máquina estava parada. Olha, a máquina parada. Ó. Daí ele fechou, prensou. Esse aqui é um sistema, até uma máquina bem um pouquinho mais automatizado, é um sistema de máquina que tem vácuo, que é outro detalhe importante, e que agora vai vulcanizar. Então já está um pouquinho melhorado esse daqui. Vocês concordam comigo? Dá para melhorar esse sistema aí? Vocês acham que dá para melhorar? Com toda certeza, com a criatividade que vocês têm aí, com toda certeza, esse processo aí dá para melhorar e muito, né? Dá para fazer algo maravilhoso aí, porque eles não têm tempo de máquina parada, né? O tempo de máquina parada aí é problema, porque além de estar perdendo peça, né? Vamos dizer que ele leve 5 minutos para vulcanizar, talvez leve menos aqueles processos ali. Ele fica quase que 3, 4 minutos ali descarregando as peças e carregando novamente, né? Então, são quase que 10 minutos ali que está levando de processo ali, né? E quando ele, na verdade, ele poderia levar metade, só 5 minutos, porque poderia botar um outro molde enquanto ele está descarregando um, poderia estar carregando, já o outro lá
tá vocalizando, né? Então já vai ganhar quase que 50% aí de tempo. E você pode estar dizendo para o cliente, olha só, né, eu vou ganhar em tempo das tuas máquinas paradas. E o que é tempo de máquina parada? Custo. Se você estima um custo, quando o teu cliente chega para ti assim, te manda, te pede para fazer um projeto do molde para ele, a primeira coisa que você vai perguntar, que nem a gente já falou, qual é o tipo de material? Qual é a produtividade que você quer para essa tua peça? Quantas cavidades vai ter o teu molde? Qual é o processo que você vai utilizar? Compressão? É transferência? É injeção? Então, são perguntas que você tem que fazer para o teu cliente. E muitas vezes, o teu cliente até nem sabe. Acontece várias vezes. O cliente não sei. Eu não sei se eu faço por injeção. Eu não sei quantas cavidades eu devo colocar. Quantas cavidades eu devo colocar? Ele vai te perguntar. Daí, o que você tem que saber dele? Cara, quantas peças tu vai produzir? Qual é o custo que tu estimou por peça? Porque o tempo está diretamente ligado, o custo da peça está diretamente ligado ao tempo. Se você coloca 10 cavidades no molde, ele vai ter um custo. Porque cada prensado ali, se ele leva 5 minutos, é 5 minutos que ele vai localizar 10 peças. Agora, se você vai colocar 12 peças no teu molde, vamos dizer que consiga distribuir 12 peças no teu molde, cara, você está ganhando mais de 10% no custo da tua peça. Vocês concordam? Porque o tempo de localização vai ser o mesmo para 10 e vai ser o mesmo para 12 peças ou 15 peças, enfim. Então, tudo isso eu quero te ensinar. Tá? Você vai aprender a como ofertar para o teu cliente, como conseguir do teu cliente, que muitas vezes, com certeza, ele vai dizer, não, mas esse teu projeto, esse teu custo é muito caro. Caro é quando você está pagando mais do que ele merece, mais do que ele vale. Né? E o teu custo é muito mais do que muitas vezes ele está pagando botando de peça fora. Então fica fácil de nós trabalharmos como consultor dessa forma. Entenderam, queridos? Então, hoje, a minha proposta era justamente passar para vocês quais as diferenças, né? Quais os processos que nós trabalhamos, o que você pode tirar desses processos, o que você pode oferecer para o teu cliente, como calcular o teu cliente. A gente vai ver nas próximas vídeos, e não percam esses próximos vídeos aí, porque vai ser importante. A gente vai entrar um pouquinho mais nessa parte de processos, nessa parte de cálculos, que tipo de cálculo você precisa fazer, por exemplo, para convencer o teu cliente de comprar o teu serviço de consultoria, o quanto ele vai ganhar e quanto que você vai ganhar. É você que vai dar o preço para ele, baseado no quê? Baseado nas perdas dele. É fácil de ganhar dessa forma. Entenderam, queridos? Então, fica aqui a minha dica aí para vocês curtirem essa aula, convidem outros amigos, outros colegas de vocês, porque o mais importante, queridos, que o problema que muitas vezes as empresas de borracha têm é que elas têm medo de abrir tecnologia. Nós não temos medo. Nós temos que saber ensinar e saber aprender, porque existe um mercado para todo mundo. Então, convidem amigos de vocês, que vocês se relacionam, pessoas que vocês conhecem que precisam, né, que gostariam de fazer esse curso também, né, conhecer esse trabalho aí, para a gente poder juntos aí aumentar a nossa tecnologia, nosso conhecimento, distribuir conhecimento, porque eu passando esse conhecimento para vocês, eu não vou diminuir o meu, eu vou aumentar a minha amizade com vocês e saber que eu estou contribuindo, né, de alguma forma para você ganhar dinheiro, tá certo? Então fiquem com Deus aí, não esqueçam aí, procurem nas redes sociais que a gente está aí, no Instagram, no Facebook, no YouTube aí, para próximos vídeos aí que eu devo fazer, né, nos próximos dias aí. Provavelmente semana que vem já devo estar largando um outro vídeo aí, tá? Mostrando para vocês quão bom é trabalhar como consultor, quão bom é ganhar dinheiro, né, de uma forma bastante tranquila, trabalhando de onde você quiser, pode ser na tua casa, pode ser na empresa mesmo.